Olá, muito boa tarde, no ar o Brasil Urgente Minas desta quarta-feira. Fala uma coisa, onde você tá em casa? Tá animadão nessa quarta-feira? O pessoal ali na Cátia Fonseca tá fazendo um lanche, você tá lanchando, né? Agora a gente para um pouquinho o entretenimento, abre aí o espaço pro jornalismo local, jornalismo aqui da TV Band Minas. Mas antes eu quero saber uma coisa, quero saber se o Fabrício Valgas está antenado. Qual seria uma música de quarta-feira, Fabrício? Terra, estrela e lua. Olha só, o Fabrício tá no mesmo ritmo que eu. Tá mais tranquilão. Eu tava esperando muito quente, né? Muito quente. Isso. Não, nada de sofrência. Pelo amor de Deus. Sofrência eu tô passando longe. Tô vendo o pessoal lá em cima também na sofrência, hein? O pessoal ficou meio animado, o JR já soprou aqui que tá na sofrência também. Ok. Mas é isso aí, mas ó, agora vamos deixar a música de lado. Como eu disse, o entretenimento também agora fica pro segundo plano, porque a gente vai chegando agora aí na sua casa, né? Com o maior prazer a gente chega até a sua casa com as principais notícias de Belo Horizonte e também de Minas Gerais. Então vamos começar porque olha só, no programa de hoje nós vamos te mostrar que boa parte, olha só, hein? Boa parte dos abusos sexuais contra crianças e adolescentes acontece na casa das vítimas. E tem ainda um homem que foi preso. Escuta isso, um homem foi preso pela 33ª vez, é isso mesmo, 33ª vez pelo mesmo crime. O cara foi preso 33 vezes, daqui a pouco a gente te conta essa história. Olha só, você aí de casa, tem uma denúncia, quer participar aqui do Brasil Urgente Minas? A gente aqui, toda a nossa produção, a gente faz questão que você aí de casa participe, faça o programa com a gente, manda um WhatsApp. O WhatsApp tá sempre, se você esquecer, ele tá sempre aqui nesse cantinho. É o 31 99772 7663. Fala aí que cidade que você está assistindo o programa, se melhorou o calor aí na sua cidade. Hoje parece deu uma amenizada, uma melhoradinha aí, né? E claro, mandem sugestões de pauta pra gente, algum problema aí no seu bairro. Enfim, a gente tá esperando a sua mensagem. E olha só, nós vamos abrir essa edição com um dado alarmante. Realmente, pessoal, é um número muito preocupante. Quase 1/3 das crianças e dos adolescentes que sofreram abusos sexuais no Brasil foram agredidos dentro de casa por familiares ou conhecidos. Antes da gente falar, né, qualquer coisa sobre esse assunto, você vai conferir agora uma reportagem completa da Vanessa Nice e do Tamer Pimentel. O JR coloca aqui na tela, vamos acompanhar então essa matéria da Vanessa e também aí do Tamer Pimentel. 7 anos sendo abusada e molestada por quem deveria protegê-la. Dos 3 aos 10 anos, essa moça, que prefere não mostrar o rosto, sofreu abusos sexuais por parte do ex-marido de uma tia. Ele ficava tocando nas minhas partes íntimas, ele me encurralava, às vezes ele me segurava com força, e eles eram bem rápidos, muito rápidos mesmo, pelo fato de que era uma casa bem grande, tinha bastante circulação de gente, então para ninguém pegar ele era, tipo assim, ele já tinha essa maldade de que tinha que ser muito rápido. Há 2 anos, ela resolveu contar para a família sobre os abusos. A partir de então, começou a ser perseguida pelo suspeito. A questão judicial foi mesmo para proteção, porque ele começou a coagir a gente. E eu tenho muito medo, porque ele já bateu muito na minha tia, ele jogou minha tia de carro em movimento, ela já machucou muito. Então não sei o que ele pode fazer comigo ou com minha mãe, que é a pessoa mais próxima que eu tenho. O Brasil registrou um aumento de 83% nas notificações de abusos contra crianças e adolescentes entre os anos de 2011 e 2018, segundo o Ministério da Saúde. Traumas que são levados por toda uma vida. Dificuldade de relacionar com os coleguinhas, ser agressiva, não muito atenta na escola, vários sintomas vão ser apresentados. Ela não vai ter uma vida escolar normal, os relacionamentos vão ficar comprometidos e isso pode prosseguir até a vida adulta. Segundo um levantamento realizado pela ONG Defesa Social, 19,5% dos entrevistados afirmaram que já sofreram abuso sexual no trabalho. 12,9% foram vítimas enquanto utilizavam o transporte público. E a maioria, mais de 31%, sofreu violência sexual dentro de casa. O crime cometido por familiares ou pessoas próximas.
Geralmente o abuso sexual e o abuso moral, ele vem de cima dessa função de autoridade, né? Então esse outro que tem essa função como pai, como tio, como parente, como amigo, como alguém próximo, ela vai usar desse recurso o medo, a culpa, a insegurança, a vergonha. Isso acompanha a pessoa e impede ela de, inclusive, denunciar aquela pessoa. Por quê? Ela tem um vínculo de parentesco. Essa moça, que também prefere não se identificar, foi abusada durante a infância por um amigo da família. O primeiro abuso eu tinha por volta de 9, 10 anos e ele era muito amigo da minha mãe biológica. Eu sempre tive a imunidade baixa, então eu ficava muito doente. E tipo, o médico, eu não passava por médico e assim, não sabia o que era. Ela me levou nesse amigo que tinha essa fé também para fazer uma cirurgia espírita. Ele falou para eu deitar no chão e tirou toda a minha roupa. Eu imaginei que seria algo normal, eu era criança. E aí ele passou a boca pelo meu corpo todo, me tocou inteira, tocou nas minhas partes e tudo. Há 2 anos, ela sofreu novamente um abuso, desta vez por um colega de escola. Foi em 2016, teve o movimento de ocupação das escolas e tudo. Tinha pouco colchão, dormiu todo mundo, assim, todo mundo junto. Quando eu acordei, era por volta de 5 e pouco, ainda estava meio escuro. Aí era um outro aluno, ele estava forçando uma penetração anal, ele estava com muita força, tanto que me machucou. E eu senti, eu tava com a coxa toda ejaculada já. Com medo, preferiu não denunciar a violência. O bairro era uma comunidade muito complicada, era muito crime, muito tráfico. E ele, a pessoa que fez isso comigo, ele é sobrinho do dono do morro. Eu morava com meu pai e eu tava assim, o que ele pode fazer com meu pai se eu falar? Não tem como simplesmente chegar e denunciar uma pessoa assim, com essa influência, né? Só podemos parar o abusador se há denúncia. Se não há denúncia, ele sempre vai continuar fazendo a mesma coisa. É uma coisa que a gente tem que sempre declarar: denuncie, fale, converse, porque é uma prisão emocional e a pessoa precisa de ajuda de um outro para realmente se ver livre desse processo. Bom, como a gente acabou de ver alguns depoimentos, inclusive muito fortes, alguns deles. Olha só pra gente fazer uma reflexão, você aí de casa, que já passou por algum tipo de problema, algum tipo de abuso, algum tipo de crime, qualquer crime, por exemplo, teve o celular furtado, já foi roubado na rua, um carro roubado, furtado, enfim. Você sabe qual que é a sensação, como que isso é ruim, né? De você passar por um assalto, por qualquer coisa desse tipo. Agora imagina um abuso sexual de uma criança, de um adolescente, o quanto que isso marca a vida da pessoa. A pessoa carrega isso o resto da vida. O resto da vida. A criança pode ter 6, 7, 8, quantos anos for, ela vai lembrar e vai ficar traumatizada, vai ter problemas com isso o resto da vida. É claro que com o passar do tempo as coisas vão amenizando, né? As pessoas procuram tratamento, elas veem que tem pessoas ali ao seu redor que elas podem se apoiar, mas realmente é muito triste e esse dado é assustador. 31% de crianças e adolescentes são abusadas dentro de casa. Então, para os pais, fica aí o alerta que a gente já passou na reportagem, de você perceber o dia a dia do seu filho. De repente, ele está agindo de maneira estranha, está muito contido, por isso que é muito importante ter o diálogo desde os primeiros anos de vida, porque de repente você pode achar que seu filho está um pouco estranho, ele pode até estar sendo abusado sexualmente debaixo do seu nariz e infelizmente você ainda não percebeu. E olha só, ainda por falar em abusos, um homem de 60 anos de idade foi preso pela Guarda Municipal de Belo Horizonte. Olha só, gente, ele é suspeito de importunação sexual. A vítima, uma mulher de 33 anos, disse aos guardas que o homem esfregou o órgão sexual dele nela, quando os dois estavam dentro de um ônibus na linha 50 do MOVE. O motorista do coletivo acionou o botão do assédio e o veículo foi parado na rua Rio de Janeiro, no centro da capital. Olha, não tem muito que a gente falar sobre esse tipo de atitude. Aliás, tem muita gente vem falando bastante. Eu quero só ressaltar essa questão do botão de assédio. O botão do pânico, que a gente pode chamar ele assim também. O quanto que ele já está funcionando e o quanto que isso é bacana para os passageiros. Porque o botão do assédio ele pode ser acionado pelo motorista sem a vítima ter falado nada. Se ele perceber uma movimentação diferente, se ele pegar uma cena nojenta, escrota, igual esse vagabundo fez
com essa mulher. Se o motorista vê, por exemplo, pelo retrovisor, ele já pode acionar o botão do pânico, o ônibus não precisa parar, uma viatura vai até o local. Então, parabéns para a prefeitura, né, que teve aí essa iniciativa, os órgãos responsáveis por essa iniciativa. Que bom que o botão do assédio está sendo, né, levado a sério, os motoristas estão bem instruídos e ele já está dando certo aqui na capital. E olha só, o assunto continua, né? A gente continua falando sobre isso, porque no Triângulo Mineiro, um homem foi preso, suspeito de ter passado a mão nas nádegas de um garoto de 11 anos. Ele estaria arrecadando fundos para realizar uma festa, para uma festa realizada por uma igreja. Dá só uma olhada. Um homem de 38 anos foi preso no bairro Planalto, setor oeste de Uberlândia. A suspeita é que ele tenha passado a mão em um garoto. O adolescente de 11 anos disse para a Polícia Militar que quando o homem de 38 anos teria passado a mão na nádega dele, ele bateu o braço e fugiu para o lado da mãe, que imediatamente procurou a Polícia Militar. Nesse caso aí, esse ato libidinoso que ele praticou aí, né, nós vamos levar lá para que o delegado analise e ver em qual o artigo, a linha lá que vai se enquadrar. O suspeito, que já tem passagem por tráfico de drogas, diz ser inocente. Estava no Planalto, sabe, né? Pagando promessa para Santos Reis, com a imagem de Santos Reis, passando nas casas. Aí, de repente, passou um menino que eu perguntei para ele se ele conhecia Folia de Reis. Ele se aproximou, eu coloquei a mão nas costas dele, né? Sabe? E ele pegou e falou que não conhecia, pegou e saiu andando. Passou mais de meia hora depois, essa pessoa pegou e me abordou, falou que eu tinha passado a mão na nágda desse menino, uma coisa que não procede, que é totalmente imprudente, e me acusou desse delito, desse crime. O homem foi encaminhado para a delegacia de plantão e poderá responder por importunação sexual. E eu acredito que Deus proverá, que lá o delegado vai esclarecer certinho os fatos quanto à questão desse menino e quanto à questão de pedir esmola e, né, tocar a vida para frente. Olha, ô Nicolas, vou até chegar um pouquinho mais perto aqui, pode chegar perto. Você aí de casa acreditou no papo dele, nessa resenha? Hein? Você aí de casa acreditou? Ou será que ele acha que todo mundo nasceu ontem para cair nesse papinho furado? O cara é suspeito, né? Vai ter toda uma investigação. Aliás, ele nem mostrou o rosto, né? Engraçado que quem não deve... como que é? Quem não deve não teme, né? Quem não deve não teme. Agora ele é suspeito, veio com um papinho bem furado, mas bem furado, e aí não quis mostrar o rosto. Aí, ó, na hora de ir lá falar de Folia de Reis, colocar a mão na nádega do menino, aí o cara é mó corajoso, né? Aí não esconde o rosto. Mas pra vir com esse papinho furado pro nosso lado, aí pede pra baixar a câmera. Engraçado, né? Engraçado. Mas, como eu disse, Deus proverá. Deus proverá e a gente vai continuar acompanhando. Vamos esperar aí o Érico Gabriel, né, o grande Érico Gabriel, que vai trazer as informações pra gente, como que Deus vai agir nesse caso. E olha só, gente, por falar em cara de pau, escuta só essa história. Um homem de 44 anos, ele foi preso pela 33ª vez. Não é possível, pô! Datena. 33 vezes, é muito possível, e cometendo o mesmo crime. Aliás, um crime que está ficando cada vez mais comum, né? Furtando cabos de energia. Isso aconteceu a 33ª vez, aconteceu na madrugada de hoje, no bairro Santo Agostinho, região centro-sul aqui de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, o homem foi flagrado por um funcionário da CEMIG, que acionou os militares e indicou ali a direção que o suspeito havia fugido. Ele foi localizado junto com um saco de lixo com os fios furtados. Os militares informaram que o homem vive em situação de rua, o que não justifica nada, e que ele costuma atuar furtando fios de semáforos e caixas de energia na região de Belo Horizonte. Esta é a primeira vez que ele é detido neste ano. Todas as outras 32 ocorrências foram registradas em 2018. Eu havia feito uma conta rápida com o André Salles. Ele então fez esse tipo de furto 32 vezes em 2018. O ano tem 64 semanas, é isso? Ou seja, é um furto a cada 15 dias, gente. Pelo amor de Deus, um a cada 15 dias. Isso a gente está contando, tem a questão dele ser preso, depois ser liberado. Ou seja, se a gente for fazer uma média real mesmo, é menos que isso. Olha só, segundo a BH Trans, pelo menos 70 mil metros de cabos foram
foram furtados em Belo Horizonte no ano passado. Eu mesmo fiz várias matérias em vários bairros de pessoas que tiveram problemas, prejuízo, olha, ó, provocando um prejuízo de cerca de R$300 mil. Olha só, esse vagabundo vai lá na sua rua, no seu bairro, arranca todos esses cabos de energia. É engraçado, né? Eu acho que Deus é maravilhoso mesmo, né? Porque eu ainda não vi nenhum morrer eletrocutado, não vi nenhum passar por um acidente, nada. Eles vão lá então na sua rua, no seu bairro, furtam os cabos de energia e aí você fica sem luz durante horas, tem prejuízo com isso dentro da sua casa, estraga alguma coisa dentro da sua geladeira, queima algum aparelho que estava ligado na tomada, e aí esse prejuízo de R$300 mil, vocês acham que é de quem esse prejuízo? É nosso. Quem que paga o cabo que esse vagabundo furta? Somos nós. Prejuízo pra gente. Mas aí vem aquela história, mas não pega o cara, por que não faz nada com esse cara? A polícia militar não está trabalhando. 33 vezes. 33 vezes. A gente estava falando sobre reincidência aqui no programa, foi furto de veículos, a gente estava falando outro dia, que o cara já tinha uma passagem por causa disso. O cara sabe que é impune. Você imagina que maravilhoso você trabalhar sabendo que você pode fazer o que quiser, sabendo que não vai acontecer nada com você? É assim que os vagabundos agem aqui no Brasil. Fazem isso porque sabem que podem furtar, podem roubar, vão até ser presos, mas 15 dias depois está livre e vai... Fez 33, até o final do ano a gente vai falar de 70 vezes que esse cara foi preso por estar roubando fios de energia. Mas olha só, pessoal, vamos dar uma pausa, dar uma acalmada, beber uma água. Enquanto isso, você pega seu celular aí, manda um WhatsApp pra gente no 997727663, rapidinho, 2 minutinhos, e a gente volta com o Brasil Urgente Minas. Muito bem, estamos de volta com o Brasil Urgente Minas, agora 4 horas e 17 minutos, 4 e 17, muito obrigado aí pela sua companhia e segue com a gente até 5 horas, é o que eu sempre falo, tem um compromisso às 5, atrasa um pouquinho, mas chega muito bem informado. E olha só, agora a gente vai te mostrar que houve uma redução de 32% no número de crimes com passageiros de ônibus, segundo a Guarda Municipal, isso depois da implantação do programa Viagem Segura. Eu me recordo de ter feito a matéria quando esse programa foi lançado, um programa muito bacana. E como que ele funciona, né? Os agentes fazem a viagem dentro dos coletivos do transporte público. O programa está completando agora 2 anos e olha, a população tem aprovado, viu? O Marcelo Silveira e o Marco Tatu. JR, coloca aqui na tela, vamos acompanhar então a matéria de Marcelo Silveira e Marco Tatu. Yara já teve o celular furtado dentro do ônibus quando voltava de um curso no centro de BH. O bandido esperou a estudante entrar no coletivo para agir. Eu pego muito ônibus no centro e eu sempre pego ônibus na Afonso Pena, que é bem movimentado, e eu peguei o celular no ponto de ônibus para ver a hora, guardei tudo bem na mochila. Quando eu entrei no ônibus, eu ia passar na catraca, eu peguei minha carteira para passar. Não sei se eu deixei um bolso um pouco aberto, mas aí ele pegou o celular dentro da minha bolsa, da minha mochila, e saiu correndo. Eu não entendi o que tinha acontecido até olhar para a minha bolsa aberta. Ela chegou a fazer o boletim de ocorrência, mas não conseguiu recuperar o telefone. Para a estudante, ficou somente o aprendizado. Você se policia mais? Bastante. É para tentar diminuir crimes como esse que a Operação Viagem Segura foi criada. Nessa semana, ao completar 2 anos de ações, a Guarda Municipal divulgou alguns números que resumem a operação nesse período. Desde janeiro de 2017, já foram registrados 35 mil embarques de guardas municipais em viagens nos ônibus da capital e nos metropolitanos que cortam a cidade. Nesse período, a gente teve, em média, 35 mil viagens acompanhadas. E do período de 2017 para 2018, a gente teve um aumento de 15% nas viagens acompanhadas. Devido a esse aumento, teve uma diminuição dos índices de criminalidade no setor, que foi de 32%. A operação é feita de forma contínua, todos os dias do ano. Aleatoriamente, 3 ou 4 agentes embarcam no coletivo e mantêm a vigilância. Caso haja alguma situação suspeita, os guardas entram em ação. Em 2 anos, a Operação Viagem Segura conseguiu prender 103 pessoas que praticaram algum tipo de crime dentro dos ônibus. Neste período, também foi possível apreender 2 armas de fogo, 13 réplicas e 40 armas brancas, como facas e canivetes.
mas somente 25 celulares furtados foram recuperados. A ação da Viagem Segura é uma ação preventiva que ocupa o espaço, né, e evita que o crime aconteça. Então, o objetivo da ação Viagem Segura é estar nos locais onde tem o maior índice de criminalidade. Quem anda frequentemente de ônibus por aqui já presenciou alguma situação de furto ou roubo. Chegaram, não dá pra passar as bolsas. Roubada, pessoas pulando na roleta, né? Fica assustado. Complicado, viu? Ao trabalhar mais a prevenção do que a repressão, a presença dos guardas municipais tende a inibir a ação de bandidos e aumentar a sensação de segurança. Segurança, né? Isso aí é completo, segurança. Acho que dá mais segurança, né? Tá aí a baita reportagem do Marcelo Silveira e do Marco Tatu. E olha só, gente, nós estamos vendo um momento em que a segurança pública está muito em pauta, está muito em evidência, né? Foi o carro-chefe de várias autoridades eleitas aí, né? Vários candidatos que foram eleitos justamente por causa disso. E quando eu vejo um programa desse, que foi iniciado há 2 anos, né? Que está completando agora 2 anos, eu tenho que dar parabéns. Porque para mim, eu particularmente tenho isso aí, este tipo de programa como referência como segurança pública. Porque para Igor Calhan, pessoalmente falando, prefiro 1000 vezes ter um guarda municipal dentro do ônibus em que eu vou andar do que eu ter uma arma na minha cintura. Tá? Eu sei que nós estamos falando em posse, porte de arma, aquela coisa toda, né? Mas eu acho muito melhor quando eu entro num ônibus, eu vejo uma figura de um guarda municipal, um cara preparado, capacitado e que ganha para isso, estar lá fazendo a minha segurança. Muito bacana, e não é só a sensação de segurança que aumenta, não. A gente está até vendo aí algumas imagens de novo. Olha só que bacana. Como você acha que o cara vai ter coragem de agir com 2 guardas municipais ali dentro? Hein? O cara, no mínimo, vai pensar 5 vezes. No mínimo. Ou pelo menos trocar de ônibus. Então, parabéns para a Prefeitura, para a Guarda Municipal. Para mim, isso é referência de segurança pública. Muito bem, tenho certeza que todo mundo que pega o ônibus tem a sensação de segurança e também os números já mostram aí que está tendo um resultado muito positivo. Parabéns mesmo, muito legal. Agora, olha só, a gente vai mudar de assunto. Agora a gente vai começar aquela sessão que é figurinha carimbada aqui, né, diária, né, de acidentes. Olha só, 4 pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-494 em São João del Rei, região central aqui do estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista de um dos veículos perdeu o controle, invadiu a pista contrária, atingindo outro veículo. Os condutores e os 2 passageiros dos carros ficaram feridos e foram socorridos para a Santa Casa de Misericórdia de São João del Rei. O trânsito no local já está normalizado e aí você confere algumas imagens desse acidente, onde 4 pessoas ficaram feridas aí na BR-494, mas o pessoal, de repente, que precisa passar por ali, o trânsito já flui normalmente, já está todo liberado. E olha só, dando continuidade, ainda falando, né, em acidentes, uma pessoa ficou ferida em uma batida entre um carro e um caminhão hoje de manhã na MG10. Já está vendo, inclusive, essas imagens em Vespasiano, região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo de passeio bateu na traseira do caminhão. O motorista do carro teve ferimentos e foi socorrido para a UPA de Vespasiano. A pista também já está liberada e o trânsito flui normalmente. Olha, hoje, pelas fotos que a gente está vendo, né, isso, pelo número de feridos, olha, pessoal, teve bastante sorte aí, viu? Pessoal, aí se não tinha fé, pode começar até a partir de agora, porque olha, realmente pelo que a gente viu aí, como os carros ficaram, nós falamos só até agora de 5 feridos, realmente o saldo acaba sendo muito positivo, viu? Mas olha só, agora a gente vai mudar de assunto e eu quero que você aí de casa preste atenção nessa notícia. Para tudo que você está fazendo, preste atenção nisso. Uma mulher de 38 anos foi presa por entregar um embrulho com 32 porções de maconha para o filho de 17 anos que está cumprindo medida de internação por tráfico de drogas no Centro Socioeducativo de Uberlândia. Olha isso, hein? O rapaz engoliu a droga, mas foi flagrado pelo sistema de segurança. O Érico Gabriel vai trazer mais detalhes dessa história.
Silvânia Ribeiro Antunes foi presa após entregar um embrulho com 32 porções de maconha para o filho de 17 anos, que está cumprindo medida de internação por tráfico de drogas no Centro Socioeducativo de Uberlândia, CESEUB. A mãe foi flagrada pelas câmeras de segurança do Centro Socioeducativo no momento da visita. Ela entregou uma sacola para o filho, que engoliu com a ajuda de um refrigerante. Isso chamou a atenção dos agentes. Aí, após a filmagem, aí o pessoal pegou e separou esse detento lá, que já estava preso por tráfico de drogas, inclusive, separou ele e conversaram com ele, para ele ver o que ele falava sobre o assunto. Ele pegou, depois de muita conversa com o pessoal lá, ele assumiu que a mãe tinha levado a droga para ele estar comercializando lá dentro. Aí então ele, de um jeito lá que ele fácil, o pessoal falou que foi muito fácil, ele pegou e vomitou essa droga, que foi contabilizada em 32 buchas. E conversou com ele e falou assim, não, minha mãe trouxe para mim mesmo porque eu pedi. Fomos até a residência, onde encontramos a mãe dele, a questionamos do ocorrido e ela confessou. Disse que o filho estava sendo ameaçado lá dentro e que ele tinha que levar essa droga. Então demos a voz de prisão para ela por tráfico de drogas. A mulher de 38 anos não possuía nenhum registro criminal e não se arrepende do que fez. Por que você levou a droga pro seu filho? Não vou falar mais nada. É amor de mãe? O que seria? Ele é usuário ou ele ia vender lá dentro? Ele fuma, ele é usuário. Você arrependeu disso? Não. Pela facilidade com que o adolescente expeliu a embalagem com a droga, a PM acredita que essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Não, com certeza, porque a busca lá ela não é dada completa sempre. É escolhido lá entre algumas para dar essa busca completa. Então, por essa facilidade dele ter jogado essa droga fora, pode ter ocorrido outras vezes e o pessoal não ter conseguido constatar. Independente de ser amor de mãe, do filho estar sendo ameaçado, não justifica. É preso por tráfico de drogas. Às vezes a gente fica se questionando, né? Essa questão de, não, menino de 15 anos já está no mundo do crime, 16, 17, como é esse o caso, mas não adianta, né? Vem de casa, base familiar, educação, né? A base que você tem ali na sua criação realmente é fundamental para fazer um cidadão de bem, né? Olha o cúmulo do absurdo, essa mãe, essa mulher, fazer o filho engolir 32 porções de droga. 32, ele engoliu, depois ele ia vomitar, né, ia tirar isso dentro da cela. E olha só, ele ia vender, provavelmente ele ia vender isso em um local, em um ambiente que é para ressocializar menores, que já estão lá porque cometeram algum tipo de delito. Então quer dizer, aí você vê, e aí ela ainda foi sincera, né? Você viu? O repórter ali perguntou para ela se ela estava arrependida disso e ela disse que não tá. Então daí você já tira uma base de quantas vezes ela fez isso, deu certo e quanto que ela continuaria fazendo. Mas que bom que a polícia acabou interceptando, mas olha, tá presa, inclusive, né? Mas olha, como é nojento, né? Hoje a gente tá dando uns casos aqui que eu vou te falar uma coisa. Realmente, graças a Deus, eu e muita gente tá mexendo em casa hoje, tivemos uma base familiar muito boa, né? Que bom, né? Quando a gente vê uma história como essa, que a gente dá graças a Deus e agradece ainda mais. Agora, olha só, chega a custar cerca de 8 milhões de reais o valor dos 50 quilos de pasta base de cocaína que foram encontrados escondidos dentro de balões de festa na BR-262 em Betim, região metropolitana aqui de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a droga estava atrás do painel de um veículo abordado durante uma fiscalização. Você está até vendo aí, inclusive, algumas imagens feitas pela própria PRF, né? No momento ali em que a droga foi encontrada. O carro, olha só, ele saiu de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, e estava vindo aqui para Belo Horizonte. E o motorista foi preso em flagrante. Agora, olha, cabe até uns questionamentos aí. Ou o cara era novo no ramo, né? Ou muito juninho, né? Como a gente gosta de falar, né? Porque, olha, se o cara achar que ele passa pela Polícia Rodoviária Federal com a droga aí dentro, meu amigo... E outra coisa, vamos falar, a gente fala bastante de acidente, mas droga sendo apreendida, rapaz, é diário também, hein? Estão batendo aqui todo dia e aí vocês viram quanto que isso vale, né? Por que esses caras se arriscam? 8 milhões de reais para 50 quilos de pasta base de cocaína que estavam aí dentro desse carro, mas esse não vai ganhar 8 milhões de reais não, né? Esse vai ganhar um bom tempo na cadeia, né? E que bom. E parabéns aí para a PRF, como eu disse,
quase todos os dias. E olha lá, tô até para arriscar que todo dia a gente recebe alguma notícia boa do trabalho da PRF aí em apreensões de drogas. André Salles, o André Salles que atualmente está sendo aí o dono da bola aqui na TV Band, né? Tá apresentando os donos da bola todo dia às 10 para 1 da tarde. Me disse que no ouvido que o Band Zap, para variar, está bombando. Turma do bairro Tirol, aquele abraço. Diz que o pessoal mandou muita mensagem. Olha só, pessoal de Esmeraldas. Olha aí, ó, o pessoal que acabou de ver ali a matéria do programa Viagem Segura, que a gente falou, parabenizou aqui, o pessoal de Esmeraldas está pedindo, e Esmeraldas também, ó, prefeito, vamos acordar aí, ó, que o projeto é muito bom. E Juiz de Fora também está sempre participando. André Salles falou que está bombando também a participação. E Montes Claros, também a região de Montes Claros, sempre muito participativa com a gente aqui no Brasil Urgente Minas. WhatsApp sempre aqui no canto da sua tela, 997-727663. Eu estou esperando a sua mensagem, mas olha só. Um homem suspeito de assaltar uma casa lotérica em Lavra, sul de Minas, foi preso ontem em Pará de Minas, região centro-oeste aqui do estado. Os militares fizeram um cruzamento das imagens da câmera de segurança da lotérica com o banco de dados da corporação e identificaram, olha só o que eles acabaram descobrindo, que o suspeito, ele cumpre pena no regime semiaberto por homicídio na penitenciária de Pará de Minas. A PM conseguiu encontrar o homem de 28 anos que confessou o crime e apontou aí um comparsa de 47 anos que também participou do assalto. Na casa do autor foi encontrado um carro de origem suspeita, uma moto e quase R$8 mil em dinheiro, né, em espécie vivo, que você está vendo aí na sua tela, com a suspeita de serem furto do roubo. Todo o material foi apreendido e o homem foi encaminhado para a delegacia da cidade. A Polícia Militar está rastreando o segundo autor do crime, que ainda é procurado por ter furtado um carro na semana passada em Pará de Minas. Sem querer ser repetitivo e falar a mesma coisa, mas essa reincidência é foda. O cara está em regime semiaberto, está cumprindo regime, ou seja, ele está preso, ele não está solto. Esse caso nem é reincidência, né? Porque ele ainda nem terminou de cumprir a pena e já vai... Para onde ele vai, Fabricião? Já vai de novo. Estava com a possibilidade, ele conseguiu provavelmente a progressão da pena, né? Estava encarcerado, conseguiu vir para o regime semiaberto, nem terminou de cumprir a pena e já está cometendo crimes de novo. Mas, né, enfim, Fabricião, para onde ele já foi? Com certeza ele não está assistindo o Brasil Urgente Minas uma hora dessa, viu? Mas olha só, agora nós vamos fazer um alerta para você. Porque agora, no verão, né, que o número de afogamentos aumenta. Só nos 13 primeiros dias deste ano, olha só, hein, 23 pessoas morreram afogadas no estado. Dá uma média aí de quase 2 por dia. Ô, JR, vamos pôr aqui na tela, porque o Marcelo Silveira e o Cláudio Chinaga mostram pra gente. Há mais de 30 anos, Rodrigo vem com a família passar o dia à beira da Lagoa Várzea das Flores, na região metropolitana de Belo Horizonte. O comerciante nunca teve problemas ao se refrescar no local, mas já presenciou muitos afogamentos. Eu estou aqui sempre, mas eu sempre preservei a várzea, porque é como se fosse minha casa aqui. A piscina do fundo da minha casa. E é no verão que o número de afogamentos aumenta. Só nos primeiros 13 dias deste ano, 23 pessoas morreram afogadas no estado, quase 2 por dia. Na semana passada, em Araxá, na região do Alto Paranaíba, um menino de 11 anos se afogou ao nadar numa cachoeira. O pai, de 43 anos, tentou salvar o garoto, mas os dois acabaram morrendo. Já em Salinas, no norte do estado, na mesma semana, um jovem de 27 anos que se refrescava num rio foi levado pela correnteza e morreu afogado. O pai da vítima também tentou salvar o filho, mas não conseguiu. A primeira coisa que o Corpo de Bombeiros orienta é a pessoa não se arriscar, não se colocar em risco para tentar fazer o salvamento, porque a pessoa não possui o treinamento, a qualificação específica, então ela pode se colocar em risco tentando salvar uma pessoa. O que é orientado pelo Corpo de Bombeiros, então, é a pessoa tentar localizar algum objeto flutuante, algum galho, alguma coisa, jogar para essa pessoa e, posteriormente, com maior segurança, tentar, a partir do momento que a pessoa se controlar, se apoiando, segurando numa boia, alguma coisa desse tipo, a pessoa possa puxá-la e retirá-la da água.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, no ano passado foram atendidas 619 ocorrências de afogamentos em Minas Gerais. Cerca de 90% dos casos foram em represas, rios ou em lagoas, como esta aqui. As vítimas, na maioria das vezes, são do sexo masculino e têm entre 18 e 24 anos. As principais causas de afogamento são a imprudência e o excesso de confiança, principalmente se houver a ingestão de bebida alcoólica. Rios, por exemplo, tem a questão da correnteza. Em lagos desses é muito comum que a pessoa se afaste um pouco porque tem a sensação de segurança, no sentido que a água é uma água mais parada, a pessoa pensa que está tranquilo e tende a se sentir mais confiante e acabar distanciando. Durante a nossa reportagem, o militar avistou 2 adolescentes que estavam longe da margem. Ele alertou os garotos e aproveitou para ressaltar a importância de se preferir locais mais rasos, principalmente em lugares abertos. Herbert costuma ser o salva-vidas da família. Além de seguir as orientações, ele prefere ficar na margem, de olho nos filhos e nos netos. Só na beiradinha aqui, não deixa ir pro meio, não. Eu já nem entrar não entro, não. Só fico aqui observando. Qualquer coisa a gente entra e tira, né? Pois é, água é um negócio muito sério. Às vezes até mesmo você que sabe nadar, né, gosta de ir para um rio, para um lago, algum lugar diferente, realmente a água é um negócio muito perigoso. Às vezes uma bobeada ali, um susto ali, você perde todo o controle e qualquer pessoa pode estar sujeita a passar por isso. Vocês viram ali os adolescentes, né? Enquanto o bombeiro tá dando entrevista, eles, indo lá pro fundo. E é quando dá essas bobeadas aí que pode acontecer alguma coisa. E olha só, agora à tarde, só para vocês verem quanto que isso é comum e perigoso. Agora à tarde, na barragem Santa Lúcia, que inclusive fica aqui perto da TV Band, um jovem de 20 anos de idade estava se afogando no local. O corpo de bombeiros foi acionado, ele foi resgatado. A gente não tem a informação do estado de saúde dele, mas ele foi hospitalizado. É claro que a gente torce para estar tudo muito bem, mas olha só, ali na barragem, lógico, tá muito quente, tá calor, o cara foi lá, né, ficar um pouco na água, deu aquela bobeada, olha aí, acabou se afogando, né, perdeu algum movimento ali, tá hospitalizado e a gente torce para que tudo dê certo. E olha só, pessoal, agora 4 horas e 37 minutos, 4h37, nós vamos fazer mais um rápido intervalo comercial, coisa de 3 minutinhos, faturar um pouquinho, né? Enquanto isso, o WhatsApp tá aqui no canto da sua tela, 99772-7663. Eu espero a sua mensagem e a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Brasil Urgente Minas. Olha só, eu gosto de mandar uns abraços aqui. De vez em quando eu dou uma enrolada com os nomes da cidade, né? Vocês já devem ter percebido, a língua meio travada, aí acaba rolando isso aqui. Exatamente isso que acaba rolando. Mas quero mandar um abraço para o pessoal da cidade de Inhaúma. Aquele abraço, André Salles acabou de falar que o pessoal tá mandando mensagem adoidada. Divinópolis, Poços de Caldas, enfim, o próprio pessoal aqui de Belo Horizonte também mandando muitas mensagens. 7 Lagoas também participando bastante. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, por estarem aqui com a gente, né, acompanhando o Brasil Urgente Minas. As fotos já estão no jeito, André? Ainda não, né? Então só aproveitar para mandar um abraço pro Glaucio. O Glaucio também sempre participa muito com a gente, ele manda muita informação. Ele estava, né, lá na barragem Santa Lúcia, ele já mandou até umas fotos pra gente. A gente falou aqui, né, sobre esse afogamento que aconteceu agora há pouco. O Glaucio rapidinho pegou o WhatsApp dele e mandou aí algumas fotos e vídeos pra gente. Valeu, Glaucio, muito obrigado, parceirão da gente aqui no Brasil Urgente Minas. Pessoal, vamos lá? Vamos seguir então, agora 4 horas e 41 minutos. Olha só, o prefeito... Ficou pronta? A gente tem as... então temos as fotos? Então antes de falarmos aí do prefeito Alexandre Calil, o que ele assinou, vamos olhar? O JR, coloca pra gente então aqui na tela, olha só o que ele mandou pra gente agora há pouco no WhatsApp. Algumas fotos, aqui é a barragem Santa Lúcia, né? Pra quem não conhece. E aí, olha só, o momento em que o pessoal do SAMU, o Corpo de Bombeiros, chegava ali pra fazer um resgate. O pessoal tá até levando ali, a maca, você viu, olha ali, o menino, são 23 anos, né, André? Menino de 20 anos de idade. Olha só, a gente tá baixando essa foto ao vivo, ele acabou de mandar pra gente. Nós falamos sobre essa questão do afogamento, imediatamente ele mandou pra gente aqui as fotos e vídeos aí desse resgate.
como a gente diz, a gente torce para que esse menino aí, então, de 20 anos de idade, né, que acabou se afogando na barragem em Santa Lúcia, que dê tudo certo, que a gente receba a notícia que tá tudo bem com ele. Agora sim, vamos dar sequência, porque o prefeito Alexandre Calil assinou hoje um projeto de lei para reduzir em 10% a taxa de iluminação pública na conta de luz. A Câmara Municipal deve analisar o projeto após o recesso em fevereiro. Calil também fez um balanço da instalação de postes com luz de LED na cidade. Marcelo Silveira, que também está trabalhando o menino, hein? Ele conta pra gente. Desde 2017, a modernização e a manutenção da iluminação pública da capital é feita por meio de uma parceria público-privada. Nesta quarta-feira, após concluir mais de 40% da modernização da iluminação na cidade, a empresa contratada apresentou os primeiros números. O contrato com a Prefeitura de Belo Horizonte prevê a modernização de 180 mil pontos de iluminação em toda a cidade em até 3 anos. Mas, de acordo com a empresa vencedora da licitação, os trabalhos estão bastante adiantados. Em apenas 15 meses, cerca de 72 mil pontos de iluminação já foram melhorados. Primeiro, é uma iluminação melhor. Segundo, é uma iluminação mais disponível, porque a taxa de falha é muito menor da nova tecnologia. E o terceiro é que nós, eu sou nascido e criado em Belo Horizonte, nós cidadãos de Belo Horizonte, nós passamos a aproveitar melhor a cidade. De acordo com o secretário de Fazenda de BH, até o momento a Prefeitura já investiu cerca de 40 milhões de reais na melhoria da iluminação pública. O investimento já começou a gerar resultados, como a economia de 10% nos gastos com a iluminação da cidade. O prefeito, então, ao ver esses números, determinou que a Secretaria da Fazenda providenciasse a redução da taxa da contribuição de iluminação pública para a população de Belo Horizonte. Durante a reunião, o prefeito Alexandre Calil assinou o projeto de lei que será enviado à Câmara Municipal para reduzir o valor da taxa de iluminação pública. Outro ponto positivo apresentado foi a melhora na resposta aos chamados de manutenção feitos pela própria população. 98,4% dos chamados são atendidos em até 48 horas. A modernização da iluminação com a troca das lâmpadas convencionais pelas de LED e instalação de novos pontos deve ser feita até outubro do ano que vem. As ações têm contado com o apoio de lideranças comunitárias, até para melhorar as questões de segurança. Nós identificamos o que eles chamam de mancha de criminalidade, quais são os locais de maior incidência de criminalidade, e esses pontos foram privilegiados, foram assim, priorizados, né, na troca da iluminação. Bacana, muito bacana. Boa, Calil. Parabéns pro Calil. Hoje tô elogiando bastante a prefeitura, né? Tô puxando o saco não, tá, gente? Porque quando a gente mostra coisa boa, a gente tem que falar bem, né? Que a gente vive batendo. Tem vez que aparecem umas coisas bacanas como esta, por exemplo, que olha só, a gente vê essas melhorias, quando vem um investimento como esse, a gente já vê na rua uma iluminação bacana, né? Uma iluminação pública de qualidade, já vale a pena. Só que é melhor ainda quando a gente sente, no bolso. 10% mais barato, então realmente parabéns para a Prefeitura, muito bacana esta iniciativa. Agora olha só, uma operação contra a sonegação de impostos em lojas de materiais de construção foi realizada hoje pela Receita Estadual em 7 cidades do Alto Paranaíba e também no Triângulo Mineiro. Os auditores estiveram em 25 empresas e apreenderam documentos de operações realizadas nos últimos 5 anos. Está até acompanhando também algumas imagens que foram enviadas aí para a gente dessa fiscalização que foi realizada. Agora olha só, olha só o nome da operação. A Operação Minha Casa, Meu Milhão investiga um esquema em que fabricantes venderiam mercadorias para varejistas de maneira fraudulenta. 2 mandados de prisão foram cumpridos e estima-se aí um prejuízo de cerca de 40 milhões de reais. É grana pra caraca e é corrupção pra todo lado, né? Impressionante, qualquer tipo de corrupção, qualquer tipo de golpe em todo lado, em toda a cidade, mas aí fiscais da Receita aí acabaram fazendo uma limpa hoje lá na região do Triângulo Mineiro. 40 milhões de reais, meu amigo, a gente fala como se parecesse dinheiro de pinga, né? 40 milhões de reais, mas que bom, né? Que bom que esses aí também, por um bom tempo, não vão mais aplicar esse tipo de golpe, né? Vamos dar sequência então, agora 4 horas 47 minutos, olha só, a gente já tá falando, meu amigão, em carnaval.
Parece que até ontem era Natal, Réveillon, agora está na hora de falar Carnaval. Porque é na folia de Carnaval que ela é muito mais usada, a neve artificial. Sabe aquele spray de espuma que diverte toda a criançada? Olha, o efeito, ele é bonito, é bacana, diverte, mas o produto pode trazer consequências sérias se não for utilizado com cuidado. O contato com os olhos, por exemplo, pode causar irritações graves. JR, enche a tela aqui e vamos ver então a matéria da Vanessa Anício. No carnaval do ano passado, Miguel brincava com um amigo usando neve artificial. O produto acabou atingindo o olho do garoto e provocou uma reação alérgica. Quando a espuma caiu no meu olho, eu senti uma coisa de ardência, muita ardência e um formigamento enorme no meu olho. A reação foi tão grave que Vanessa teve que levar o filho ao médico. Ele estava brincando e, de repente, ele começou a gritar, falando que o olho estava queimando, ardendo, e fomos lavar, mas não adiantou, o olho dele ficou vermelho, ele ficou coçando. Dentro dessa embalagem existem substâncias químicas que podem causar problemas de saúde, como irritação nas mucosas e alergias. Se não usado de maneira correta, o que faria parte da diversão pode acabar com a festa de muita gente por aí. Você sabe quais são os riscos de usar isso aqui de maneira incorreta? Não, acho que é inofensiva, né? É uma brincadeira sadia, que todo mundo brinca no carnaval. As pessoas utilizam e essa substância cai na pele e fica na pele por muito tempo, ela não é imediatamente removida. Então, no caso de um carnaval, por exemplo, que cai na multidão, a multidão fica com essa substância na pele, fica no sol, fica durante horas ali sem secar, mistura com suor. E aí pode acarretar num quadro de hipersensibilidade, com dermatite, com uma alergia, com uma vermelhidão, uma coceira, uma ardência. Além dos riscos à saúde, há outro problema. O gás que faz o spray funcionar é derivado de petróleo altamente inflamável. Nessas imagens é possível ver a proporção do incêndio provocado pela espuma em contato com a chama da vela do bolo. Para não estragar a brincadeira, o ideal é tomar alguns cuidados ao usar a espuma. A forma correta de utilizar é certificar de que não está próximo de nenhuma fonte de ignição, nenhuma fonte de calor, não está próximo de chamas. E também que ao se utilizar em multidões, ao se utilizar em pessoas, não vai atingir os olhos da pessoa ou mucosas da pessoa principalmente. Bom, tá aí algumas dicas, informações muito importantes. Mas olha, o pessoal já tá resgatando aí pra gente dar uma olhada em 2 vídeos que entraram nessa matéria. Vou te falar uma coisa, viu? A gente vê que é o mesmo efeito. Sabe aquela brincadeira também bem besta e perigosa de você apertar um antitranspirante e pôr uma chama na frente, que sai aquele monte de fogo? A gente viu que acontece exatamente isso com esse tipo de produto, né? Essa espuma que pode ser uma brincadeira e é justamente por causa do gás. Olha só a imagem ali, ó, soltando a espuma. Olha lá, porque parece que era um bolo, estava ali uma vela, alguma coisa, um negócio do tipo. Ó, e a mesma coisa, olha só, o fogo, olha, muito perigoso. De novo, a imagem que realmente ela impressiona, olha só, o tanto que espalha o fogo, impressionante. É por causa do gás, né? Assim como na questão do antitranspirante, na espuma também tem o gás que sai junto com a espuma, que é inflamável, né? Acaba dando esse efeito aí que pode trazer sérias complicações. E fala uma coisa, você tá animado do carnaval? Sair de casa? Gosta do carnaval? O carnaval BH aqui cresceu demais nos últimos anos. Nós, repórteres, amamos o carnaval. Ir pra rua, não tem aglomeração, uma temperatura ambiente bem gostosa, a gente não toma cerveja na cara, entendeu? É um negócio maravilhoso. Eu estou muito ansioso pelo Carnaval de 2019. Mas brincadeiras à parte, o Carnaval é uma data muito bacana, que vem crescendo em BH, ajuda na economia do município. Pessoal, não precisa mais viajar para se divertir não, bastante bloquinho. O Pisquina tá louco aqui atrás da câmera, falando que ele quer ir pra rua já, pular o Carnaval, gravar muita matéria de Carnaval e estaremos lá, se Deus quiser. Agora, olha só, você aí de casa já deve ter visto algum patinete elétrico sendo usado aí pelas ruas da cidade. Se não viu, é só uma questão de tempo, porque o serviço de aluguel já está funcionando aqui na capital mineira. Diogo Ramalho, que vem trabalhar de patinete elétrico, mostra pra gente. Patinetes são elétricos e atingem uma velocidade aproximada de 20 km por hora. Você pode escolher entre patinetes e bicicletas, mas os valores são diferentes.
R$3 para desbloquear o patinete e 50 centavos por minuto de uso. Já para a bicicleta, o custo é de R$1 a cada 10 minutos. As bicicletas e os patinetes elas ficam travadas quando você não desbloqueia através da compra de créditos da utilização do aplicativo. As corridas podem ser compradas por cartão de crédito ou dinheiro. Os créditos podem ser adquiridos em bancas de jornal, lojas, entre outros estabelecimentos espalhados pela cidade. Os patinetes estão disponíveis das 8 da manhã até às 8 horas da noite. Vinícius chega ao estágio às 9 horas da manhã e antes o deslocamento de casa até o local de trabalho era feito de ônibus e durava cerca de meia hora. Agora ele aderiu ao patinete e em 10 minutos já está trabalhando. De ônibus tem todo aquele trabalho de esperar o ônibus no ponto, né? Às vezes ele atrasa, então tem muito sinal, esse tipo de coisa. E através do patinete eu consigo simplesmente sair de casa, destravar pelo aplicativo que é super simples, eu consigo chegar muito mais rápido e muito mais prático também. São mais de 250 patinetes distribuídos em 30 estações em alguns bairros, a maioria na região centro-sul da cidade, como mostra o aplicativo. Segundo um dos diretores da empresa, essa área será em breve ampliada, mas o sistema utilizado pela empresa para o compartilhamento é o dockless, sem estação para retirada e devolução. Então, após o uso, eles ficam assim, onde o último usuário deixou. O mesmo é feito com as bicicletas, que têm uma área de mobilidade maior na cidade. Só que o primeiro problema de vandalismo já aconteceu. 2 bicicletas foram jogadas dentro do Ribeirão Arrudas neste último domingo. A gente tem um time de segurança que fica olhando, acompanha o trajeto que essa bicicleta fez até chegar lá. Bom para quem usa, bom para o meio ambiente. Lembrando que a bicicleta é um veículo e também deve ser estacionada como um veículo, respeitando todas as normas de trânsito. Olha, pessoal, é muito bacana essa iniciativa. O pessoal que tiver a oportunidade, porque isso aí é tendência, né? Isso aí é tendência em qualquer país europeu. Para quem viajar para a Europa, eu não viajo para a Europa, nunca viajei para a Europa, mas sei que lá é tendência esse tipo de transporte, patinete, bicicleta. É uma pena quando a gente vê fotos de vandalismo, né? A idiotice que o ser humano, que o brasileiro tem, de não poder ver uma coisa nova, uma coisa legal e acabar cometendo um crime, né? Que foi jogar 2 bicicletas dentro ali do córrego. Agora, olha só, gente, o pessoal tá chegando, o programa tá chegando na reta final, mas olha que cena maravilhosa. Olha que... Isso é um repórter. O Everton sempre pede pra gente viver a matéria. Isso é um cara que vive a matéria. Mais do que isso, é um cara que vive a vida. O Diogo Ramalho estava solteiro há 7 anos. Quando a Sabrina encontrou ele andando desse jeito de patinete, ela casou. Já estão procurando apartamento. E outra coisa, isso é a prova de que o patinete é resistente. Pode alugar o patinete, que ele aguentou o Diogo Ramalho e ele vai aguentar qualquer pessoa que more aqui em Belo Horizonte. Grande Diogo Ramalho, olha, um atleta. Se ele andar mais um pouquinho de patinete, ele vai ficar profissional em andar de patinete. Pessoal, muito obrigado pela sua companhia. O André Salles mandou um recado aqui pro Alisson, que mandou uma mensagem pra gente no WhatsApp, muito bacana. Muito obrigado, Alisson, pela participação. Você que ficou com a gente até agora, 5 para 5 da tarde. E você fica agora, então, com José Luiz da TNU, Melhor do Brasil, com as principais notícias do Brasil e do mundo no Brasil Urgente. Um abraço e até amanhã.